Saudações, fiel torcida alviverde. Hoje, trouxemos uma bomba que está reverberando pelos bastidores do futebol brasileiro. Preparem-se para um turbilhão de emoções, porque a proposta que chegou até o Palmeiras é de causar calafrios até nos mais otimistas. A gigante Ambev, responsável por marcas que fazem parte do nosso cotidiano, como Skol, Brahma e Antártica, colocou bilhões sobre a mesa, e o assunto da vez é a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Verdão. Essa proposta não é apenas mais uma notícia, é um marco que pode mudar radicalmente a trajetória do nosso querido clube. A SAF do Palmeiras, assim como de outros clubes, é uma tentativa de modernizar a gestão e atrair investimentos para garantir um futuro mais sustentável e competitivo. Mas o que a entrada da Ambev nesse cenário representa? Antes de mais nada, é preciso entender que esta oferta bilionária não é só uma simples transação financeira, é um convite para uma reestruturação que pode impactar nosso desempenho em campo, a forma como gerimos nossas finanças e até a relação com a torcida. Imaginem a cena: a Ambev, com todo o seu poderio financeiro, desejando se tornar parceira do Palmeiras, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do Brasil. O que poderia acontecer se essa proposta se concretizasse? Que mudanças veríamos na gestão do elenco, nas contratações e até mesmo nas estratégias de marketing e engajamento com os torcedores? Esta é a questão que começa a pairar no ar. Ao longo deste vídeo, vamos explorar de maneira profunda e detalhada as ramificações desta proposta. Vamos analisar como essa entrada da Ambev pode alterar a dinâmica do nosso clube, discutir o impacto que pode ter nas competições, no nosso elenco e, claro, na torcida, que sempre espera mais do seu Verdão. Prepare-se, porque a cada capítulo, vamos nos aprofundar ainda mais nessa história que promete ser emocionante e cheia de reviravoltas. Contemplando o panorama atual do Palmeiras, a proposta da Ambev vem em um momento crucial. O Verdão está em uma situação delicada na tabela do Campeonato Brasileiro, lutando para se estabelecer entre os primeiros colocados, enquanto também se prepara para a Copa do Brasil e a Libertadores. É aqui que entra a importância da proposta. Ela não é apenas uma oportunidade de investimento, mas uma chance de reverter a maré e alavancar o clube de maneira significativa. A injeção de capital pode ser o que falta para o Palmeiras subir na tabela e brigar por títulos. Vamos pensar taticamente. Com os recursos que a Ambev pode proporcionar, o Palmeiras poderia não apenas reforçar o elenco com contratações de peso, mas também garantir que os talentos da base sejam bem aproveitados e que não precisemos nos desfazer de nossas joias. Um investimento maciço poderia permitir que os técnicos desenvolvessem estratégias mais ousadas, trazendo uma nova mentalidade para dentro de campo. Isso inclui a possibilidade de realizar contratações de jogadores que possam fazer a diferença em momentos decisivos, elevando o nível técnico da equipe e aumentando nossas chances de títulos. E não é só isso. A proposta da Ambev poderia impactar diretamente a forma como a comissão técnica prepara a equipe. Imagine um cenário onde o Palmeiras tem recursos para aprimorar a infraestrutura de treinamento, proporcionando melhores condições para os jogadores se desenvolverem. Isso inclui desde a modernização do centro de treinamento até a contratação de especialistas em áreas que podem fazer a diferença, como nutrição e psicologia esportiva. Tudo isso pode contribuir para que cada jogador atinja seu máximo potencial. Ainda mais, a entrada da Ambev traria um novo olhar para o marketing e engajamento com a torcida. Com um orçamento mais robusto, campanhas promocionais mais agressivas, ações de fidelização e uma conexão mais próxima com os torcedores poderiam ser implementadas. A ideia é transformar a experiência do torcedor, trazendo não só mais público ao Allianz Parque, mas também aumentando a paixão da torcida, que já é intensa por natureza. E como a Mancha Verde, a maior organizada do Brasil, reagiria a essa possibilidade de crescimento? A expectativa nas arquibancadas é palpável. A torcida, que sempre sonhou em ver o Palmeiras no topo, pode se ver diante de uma nova era. Mas, ao mesmo tempo, também há um receio sobre a entrada de uma gigante da indústria no nosso clube. Afinal, como ficará a identidade palmeirense? Será que o Verdão pode se tornar apenas um produto dentro de um portfólio de marcas? Essas questões estão circulando nas conversas da torcida, e é isso que faz dessa proposta um verdadeiro drama em potencial. E você, torcedor palmeirense, como vê essa proposta?
Acha que a entrada da Ambev pode ser a solução para nossos problemas ou uma ameaça à essência do nosso clube? Deixe sua opinião nos comentários, porque sua voz é fundamental nesse debate. Agora, vamos abordar um dos pontos mais críticos desta situação, o impacto financeiro que essa proposta da Ambev traz para o Palmeiras. Em um futebol cada vez mais competitivo, onde o dinheiro parece ditar as regras do jogo, ter um parceiro tão robusto financeiramente pode mudar a história do nosso clube. Mas o que isso realmente significa? Primeiramente, a proposta da Ambev pode significar uma transformação radical nas finanças do Palmeiras. Com um fluxo de caixa mais robusto, o clube poderia saldar dívidas, investir em infraestrutura e, principalmente, ter liberdade para contratar jogadores de alto nível que podem ser decisivos nas competições. Imagine, por exemplo, um cenário onde o Palmeiras não precisa se desfazer de seus atletas de destaque por questões financeiras, mas sim pode investir em novos talentos que elevem ainda mais o nível do time. Jogadores como um atacante de renome internacional ou um volante de seleção poderiam fazer a diferença em momentos cruciais, garantindo não apenas vitórias, mas também a tão sonhada Libertadores. Além disso, a Ambev traz consigo um histórico de parcerias de sucesso com clubes de futebol. Não estamos falando apenas de um aporte financeiro, a empresa oferece toda uma estrutura de marketing, publicidade e gestão que pode ajudar o Palmeiras a se posicionar de maneira mais forte tanto no mercado nacional quanto internacional. Imagine o Verdão conquistando novos patrocínios e aumentando sua visibilidade global. Isso poderia resultar em um aumento significativo nas receitas, permitindo um ciclo contínuo de melhorias. Um exemplo prático que podemos citar é o impacto positivo que a parceria do Flamengo com a Smart Fit teve em suas finanças. O clube carioca, após essa reestruturação, não só melhorou sua situação financeira, mas também se tornou um gigante do futebol brasileiro e sul-americano. O investimento da Ambev, em comparação ao que a Smart Fit ofereceu, poderia gerar resultados ainda mais impressionantes para o Palmeiras, considerando nossa rica história e a base de torcedores apaixonados. Entretanto, como sempre em futebol, há o outro lado da moeda. A história de clubes que se renderam a grandes marcas e perderam sua identidade não é nova. O que queremos evitar é que o Palmeiras se torne apenas mais um ativo financeiro, perdendo seu vínculo emocional com a torcida. Nesse sentido, a transparência e a comunicação são essenciais. A torcida precisa sentir que a Ambev não está apenas interessada em lucro, mas sim em construir um projeto sólido que respeite a história do clube e a paixão que nos une. Outra questão a ser considerada é a comparação do Palmeiras com outros clubes que já passaram por processos semelhantes. Além do Flamengo, podemos olhar para o Atlético Mineiro, que, ao receber investimentos significativos, conseguiu não apenas reforçar seu elenco, mas também conquistar títulos importantes. O Palmeiras, com sua rica história e uma base de torcedores apaixonados, tem tudo para trilhar um caminho semelhante, desde que a gestão seja feita de forma inteligente e respeitosa. Agora, a pergunta que não quer calar é: estamos prontos para essa mudança? Conseguiremos equilibrar a modernização e a tradição que sempre carregamos? O futuro financeiro do Palmeiras pode estar em jogo, e é essencial que a torcida esteja ciente de que a sua voz é importante nesse processo de decisão. Como você se sente sobre essa proposta? Estamos prontos para dar um passo tão grande? Compartilhe sua opinião. À medida que a proposta da Ambev ganha corpo, a reação da torcida palmeirense se torna cada vez mais intensa. É impossível ignorar a paixão e a energia que a Mancha Verde e outros grupos organizados trazem para o debate. Para muitos, a proposta é vista como uma oportunidade única de alavancar o Verdão a um novo patamar. Para outros, no entanto, existem dúvidas e receios que precisam ser discutidos. A Mancha Verde, conhecida por sua postura crítica e apaixonada, já começou a se manifestar. Em suas reuniões e encontros, as opiniões divergem. Enquanto alguns membros veem a proposta como um sinal de esperança, outros temem que a identidade do clube possa ser diluída. Afinal, como será a interação da torcida com uma empresa do porte da Ambev? Será que as vozes dos torcedores ainda serão ouvidas nas decisões importantes do clube? Essas perguntas estão no ar, ecoando entre os palmeirenses que se preocupam com o futuro de sua amada Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas vamos olhar para o lado positivo.
A esperança é uma força poderosa, e muitos torcedores veem na proposta uma oportunidade de ver o Palmeiras brilhar ainda mais. Uma injeção financeira desse porte poderia resultar em um time mais forte, capaz de competir em alto nível e conquistar títulos que a torcida tanto deseja. O potencial de atrair novos talentos, melhorar a infraestrutura e investir na base pode transformar o Palmeiras em uma potência no futebol brasileiro e continental. Entretanto, o debate não se resume a apenas aceitar a proposta ou rejeitá-la. É um momento de reflexão sobre o que significa ser palmeirense nos dias de hoje. O que queremos para o nosso clube? Queremos um Palmeiras que se mantenha fiel às suas raízes e valores, mas que também esteja disposto a evoluir e se adaptar às exigências do futebol moderno. Essa é uma questão que precisa ser debatida, e que estremece os ânimos da torcida. E você, torcedor, como se posiciona nessa discussão? Está mais inclinado a apoiar a proposta da Ambev ou possui ressalvas quanto à sua implementação? O que você acredita que seria essencial para manter a tradição do Palmeiras viva enquanto abraçamos essa nova era? Sua voz é fundamental, deixe seus comentários e vamos juntos construir esse diálogo. Agora, chegamos ao momento de sintetizar todas as emoções, expectativas e incertezas que essa proposta da Ambev trouxe para o Palmeiras. Estamos diante de uma encruzilhada que pode definir o futuro do nosso amado Verdão. Essa oportunidade, se bem aproveitada, pode levar o Palmeiras a um novo patamar, mas, se mal gerida, pode desgastar a relação entre clube e torcida. A proposta não é apenas uma mudança financeira, é uma transformação na mentalidade e na estratégia do clube. O Palmeiras tem a chance de se reinventar, modernizar sua gestão e se posicionar como um dos grandes clubes do mundo. Mas isso exige cautela e um diálogo aberto entre a diretoria, a torcida e a nova parceira. O equilíbrio entre tradição e inovação será a chave para o sucesso. As reações da torcida têm sido intensas e variadas. Muitos palmeirenses veem a proposta da Ambev como uma luz no fim do túnel, um alívio para as dificuldades financeiras que o clube enfrenta. Outros, no entanto, expressam preocupação com a possível perda da identidade do Verdão em meio a tantos investimentos. É um dilema que reflete a paixão e a história que cada torcedor carrega no coração. A construção de um futuro próspero passa pela inclusão da voz dos torcedores no processo de decisões. O Palmeiras pode não apenas conquistar títulos, mas também resgatar a fé da torcida em um projeto sólido e vencedor. A paixão da arquibancada deve servir como base para as decisões que moldarão o futuro do clube. A relação entre a torcida e a Ambev, se concretizada, deve ser de parceria e respeito, onde a tradição e a história do Palmeiras sejam sempre levadas em consideração. Além disso, o impacto dessa proposta pode se estender para dentro de campo. Com um aporte financeiro robusto, o Palmeiras poderá investir em contratações de peso, melhorar sua estrutura e, quem sabe, voltar a brigar por títulos importantes. A torcida sonha com grandes jogadores vestindo a camisa alviverde, e essa proposta pode ser o primeiro passo para tornar esses sonhos realidade. Por outro lado, é crucial que a diretoria mantenha a transparência e a comunicação com os torcedores. A confiança da torcida é fundamental, e um diálogo aberto pode ajudar a mitigar as preocupações sobre a identidade do clube. O Palmeiras é mais do que um time, é uma paixão que atravessa gerações, e isso deve ser respeitado em qualquer mudança. Por fim, deixamos vocês com uma pergunta: estamos prontos para embarcar nessa nova era junto com a Ambev, ou devemos manter a cautela e proteger a essência do nosso Palmeiras? O futuro está em aberto, e a resposta está nas mãos de cada um de nós, torcedores apaixonados que fazem do Verdão o que ele é. Deixe seu comentário e participe dessa conversa que é tão importante para todos nós. Nos encontramos na próxima, sempre alviverde.